Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é super especial, estou aqui com um convidado muito especial, um mestre, um professor que acabou me formando, quem eu sou hoje, o professor Décio Bombassaro. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui para ele e a gente vai conversar um pouco sobre filosofia, sobre livros, sobre este mundo intelectual. Antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentarem aqui embaixo, filosofar é preciso. Então passamos aqui ao professor Décio. Minha primeira pergunta, Décio, é sobre a forma como o senhor ingressou na filosofia. Como foi isso? Há quanto tempo? Bem, vamos ao início das coisas, né? Como a gente costuma falar em filosofia, saber a origem das coisas, né? Aristóteles já falava sobre isso. E eu não fui logo para a filosofia. Eu percorri um caminho preparatório à filosofia, mas que eu não imaginava que terminaria na filosofia. Como eu já afirmei algumas vezes em palestras, eu aprendi a ler com 5 anos. Claro que era uma leitura tipográfica, né? Como o telégrafo, né? Mas eu conseguia ler. E quando chegarmos aos livros, se formos tratar sobre os livros, eu vou explicar melhor essa questão. Então, primeiramente, eu via aquelas histórias em quadrinhos que apareciam nos jornais antigamente, como tem o jornal atual de Porto Alegre, ele tem umas histórias em quadrinhos muito interessantes, né? Então, eu comecei ali, quando eu comecei a ler, né? Comecei ali. Depois ali... 4, 5 anos. Não, eu já tinha 6, 7 anos, né? Porque de 5 anos até 6, 7 anos eu fui melhorando a forma de ler e de entender melhor as coisas. Mas aí, o que aconteceu? Das figuras que tinha nos quadrinhos dos jornais, eu passei para revistas em quadrinhos. Revistas em quadrinhos do Batman, do Tocha Humana e Centelha, que o pessoal nem imagina quem foram, o Sargento Ricardo da Real Polícia do Canadá, eram mocinhos, como se dizia, né? E depois o cinema também. No cinema esses artistas apareciam, esses nomes desses artistas apareciam dessas historietas. E um nível logo em seguida mais avançado foi quando eu comecei a ler livros de aventuras. Então a professora que me alfabetizou. Não era bem um alfabetizado, era mais ou menos um analfabeto funcional. Bem, mas aí ela tinha uma coleção, era a prima do meu pai, primeira irmã do meu pai, minha segunda prima. Era uma professora e me ensinou a ler, me alfabetizou, etc. E tinha esses livros, como eu tenho aqui, né? Sim. Livros nas estantes. Primeiro livro que eu li, Robinson Crusoe. Opa. É uma história maravilhosa, né? Do Robinson, eu passei para A Ilha do Tesouro, de Stevenson, que também é fabulosa. E nesse mesmo período, havia filmes com A Ilha do Tesouro, havia filmes com Robinson Crusoe na sua ilha, e depois até cheguei a ler a primeira história, que até eu tenho uma fita gravada ali, o primeiro filme mudo sobre o último dos moicanos. Uma história maravilhosa, né? Eu tenho até em inglês, né? Sim. E aí eu fui selecionando as aventuras. Então eu comecei pela literatura. A base foi a literatura. Aí me dei conta que toda a literatura tinha uma história por trás dela, ou ficção ou verdadeira. Então eu comecei a me interessar por história. Então comecei a ler sobre história, etc. Eu já tinha meus 12, 13, 14 anos, né? E uma das histórias que muito me impressionou foi a Guerra do Paraguai, na visão brasileira. Sim. Né? Sim. E a partir daí eu comecei então a selecionar mais obras de maior fôlego, como por exemplo os escritores russos antes do bolchevismo, que foram escritores fabulosos, né? O Gogol, todos eles, afinal, eu li quase praticamente todos, né? Dali eu passei para a literatura mais europeia do que a brasileira. Eu li mais literatura do mundo do que a brasileira. E depois eu fui ler a brasileira. E aí eu olhei também, então, com os olhos mais críticos também, em função das outras
literaturas que eu li do mundo todo. Aqui, por exemplo, tem uma série de velhos livros, você vê que tem uma ali que está meio, né, meio capenga. Esses livros são contos, eu adorei contos, né? Histórias curtas, bem realizadas, hein? De ficção, todas de ficção. Isso me apaixonou. Então, primeiro, a literatura. Sim. Depois de todos esses livros, quando eu tive o meu primeiro salário, eu comprei algumas daquelas coleções que estão lá na sala, que fizeram parte já de um vídeo anterior, Sim. né? E aquilo lá, então, tem os maiores escritores, os maiores poetas, os maiores políticos, isso, aquilo. Isso sempre me chamou a atenção. Outra coisa, ali tem os grandes processos da história, como, por exemplo, o julgamento do rei Luís XVI da França e de Maria Antonieta, que terminaram na guilhotina, né? Sim. Porque os processos também, né, naquele tempo, não ficavam muito longe dos processos de hoje. Então eu fui ampliando, com a literatura eu fui ampliando, e aí comecei também a me interessar por leituras de jornais e revistas. Então veja tudo que entrou como ingrediente nisso. As primeiras literaturas, historietas de... Começou com quadrinhos. Com quadrinhos. Exato. Depois aquelas aventuras do Robinson Crusoe, etc, etc. Que já são clássicos. Né? Sim, já são clássicos. Mas, e eram literaturas, eram escritos, né, produções traduzidas por grandes tradutores do Brasil e vinham completas, não como depois começaram a fazer assim historietas, inclusive com gravuras sobre a Ilha do Tesouro. Não tem graça. Livros resumidos. Então não resolve. Mais vale a imagem do que o texto, né? Então dali eu me preocupei com história, porque mesmo no cinema, naquela época, começaram a aparecer os filmes da Segunda Guerra Mundial. Mas então filmes, não documentários, filmes. Então tinha o mocinho, tinha os bandidos, os nazistas eram os bandidos, os japoneses eram os bandidos, os americanos e os outros, os ingleses e os franceses eram os mocinhos, né? E aí uma carga tremenda. E isso ao lado de filmes do faroeste. Os mocinhos do faroeste. Opalão, Cassidy, esse, aquele, né? Todos aqueles heróis do faroeste. O Buffalo Bill, né? Todos aqueles. Então, a história. E finalmente um dia, eu era presidente da União Caxiense de Estudantes Secundários, que peguei a instituição falida, renovei, melhorei e montamos uma sala ali na descida, ali, logo depois do Juvenil, alugamos uma sala grande, duas salas, aliás. Uma era de recepção, tinha uma salinha, tinha a biblioteca, e lá dentro era uma mesa grande para fazer reuniões com os presidentes dos grêmios estudantis. Isso, o senhor estava no ensino médio? Não, eu estava no quartel. Ah, eu estava no quartel, já tinha terminado o ensino médio e já estava começando a estudar no clássico, que tinha o clássico, né? Tinha vamos dizer, o primeiro grau, o segundo grau, o intermediário, que era o clássico, os outros cursos que tinha antes de ingressar na universidade, né? Ou nas faculdades. Então, o que aconteceu? Num daqueles livros que nós compramos, depois eu vou mostrar, depois do trabalho aqui, vou mostrar qual foi o livro, um livro de um professor da Universidade Federal do Paraná. Mas isso estou falando de 1957, por aí. 1957. Tá? E eu li aquele livro e fiquei entusiasmado, né? Claro, era uma visão do professor que era um sacerdote, então a visão era via teologia, filosofia, né? Mas eu fiquei interessadíssimo, aí comecei a me interessar. E depois descobri um outro livro sobre história. Então eu tinha 2 livros lá. Enquanto eu não consegui os 2 livros, mandei buscar depois para mim, né? Isso levava meses para chegar, etc. As livrarias demoravam para entregar. E aí eu tenho os 2 livros hoje, que um me levou mais para a história, o outro me levou mais para a filosofia. Afora aquilo que eu já narrei aqui do período anterior. Da literatura. Então, passando pela quadrinhos, literatura, história, chegou a filosofia. Sim. E até a dificuldade de acessar esses livros, né? Sim, comparando com sim. hoje, por exemplo, né? Que é bem mais fácil.
E na época era super difícil de encontrar alguns clássicos, nem eram todos traduzidos, provavelmente. Sim, né? não era As traduções são... Sim. De muitos clássicos vêm só posteriormente. Sim, sim. Então aí que tu acaba entrando no mundo da filosofia. E aí então tu decide... Mas a graduação foi em letras, né? Sim, eu fiz... Logo que eu fiz o clássico, que eram 3 anos, e depois eu ingressei na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ali na frente do Colégio do Carmo, onde eu estudei 9 anos e fui professor 7 anos. Né? Isso em Caxias do Sul, né? Em Caxias do Sul. Por favor. Né? Quem está assistindo... Não sabe de onde eu estou falando. Podia ser de Marte, quem sabe. Né? Mas com o curso de licenciatura em letras, então eu comecei a me dedicar, porque tinha os cursos de, por exemplo, de línguas estrangeiras e literatura estrangeira, havia 2 cursos, um com língua francesa, então língua francesa e literatura francesa, e língua portuguesa e literatura portuguesa. E eu fui para o inglês, que eu já falava relativamente bem, né, por causa do tempo ainda do secundário. Então eu fui para inglês, para a área de inglês, onde eu me formei nessa licenciatura em português, língua, literatura portuguesa e inglês, língua e literatura inglesa e americana. British and North American. Como é que está a minha pronúncia depois de tantos anos? É um professor não só de filosofia, mas de inglês. Fui professor de inglês comercial no Carmo, no curso de contabilidade, e depois também, naquele mesmo momento, eu era professor do, então, ginásio noturno para trabalhadores, que não teve condições de continuar. E de letras, e aqui nem estou falando da parte do trabalho, enfim, do jornalismo, né? Sim. Podemos falar. Sim, nesse período eu já desempenhava a função jornalística. Já era jornalista, né? Com 20 anos eu gerenciava aqui em Caxias 2 emissoras de rádio que faziam parte do mesmo grupo. Ali na rua Marquês do Herval, com a Sinimbu. Bem ali onde tinha o hotel do Grossi, o Pastelão, né? Ainda aquele hotel antigo do século XIX, né? No final do século XIX. E ali havia as 2 emissoras de rádio. E ali eu fiquei 1 ano e meio dirigindo as 2 rádios. Depois, como eu tinha o clássico, eu tinha parado até de estudar, eu disse, mas que coisa, não. E tinha 70 funcionários que não eram sopa. E jovem... E já tinha... Sim, eu com 20 anos ali, com pessoas até de 40 anos, né? E então o que aconteceu? Um dia eu recebi um convite de Frei Silvio de Vacaria, que era pároco lá da igreja de Veranópolis. E ele veio me convidar para ser diretor da rádio. Eu disse, mas eu quero ver a rádio antes. Ele disse, muito bem, eu venho toda segunda-feira de Veranópolis para Caxias. Então o senhor vai comigo. Eu levo e depois trago, o senhor vem com alguém de lá para cá. Tudo bem. Cheguei lá em Veranópolis, que eu não conhecia. E aqui, nesse exato momento, nós vamos parar esse vídeo para fazer o próximo episódio, no próximo vídeo. Mas é tipo novela da Globo? É tipo novela em capítulos, então a gente tem capítulos, porque são muitas histórias. Algumas eu já conheço, provavelmente, né? Mas eu nem cheguei a beijar a mocinha do vídeo. Isso só... Não isso aí. A direção não, né? Não, a direção. Não, a mocinha que devia aparecer aí para mim. Mas essa é a parte final dessa série de capítulos que nós teremos. Sim. Então, pessoal, se inscrevam e o próximo vídeo voltaremos com mais histórias do professor Décio, com mais histórias sobre filosofia, literatura, sobre jornalismo, enfim. Um abraço e até o próximo vídeo.